Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia. Eu estou gravando este vídeo para a disciplina de Econometria 2, sendo lecionada aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Esta semana a gente está falando sobre a representação, ou seja, a notação dos modelos ARIMA. Então, nós vamos discutir como representar diferentes modelos dentro dessa classe ou dessa família de modelos. Lembrando sempre que a filosofia do método ARIMA é trabalhar a ideia ou trabalhar com a hipótese de que as séries de dados são construídas a partir de transformações aplicadas sobre uma variável inexpressiva, um ruído branco. Tá? Então, são estruturas de autocorrelação ou de estruturas de correlação nos resíduos que são aplicados para criar uma certa dinâmica, um certo conjunto de informações sistemáticas que a gente chama de séries de tempo. Tá? Então, a família ARIMA, ela na verdade é uma composição dos modelos AR, I e MA. AR para autorregressivo, I para integrado ou integração e MA para moving average, que é a expressão em inglês para média móvel. Tá, então a gente vai mostrar rapidamente os primeiros exemplos que a gente já discutiu em sala. Então a gente tinha aqui um modelo ARIMA 100, que na verdade é um modelo AR de ordem 1. Então aqui é o primeiro termo AR, ele ganha a ordem 1, a integração aqui tem ordem 0 e a média móvel também tem ordem 0. O que significa isso? Significa que nós estamos falando de uma estrutura de autocorrelação da variável principal e de um período apenas, ou de um termo apenas. Então, na hora de expressar um modelo AR1 genérico, a gente vai ter uma constante, que pode ser zero, pode ser qualquer valor, mas a gente vai ter um termo referente à estrutura de autocorrelação, ou seja, correlação na variável principal. Os resíduos aqui são pressupostos como sendo bem comportados, então a gente tem apenas um termo. Então, este é a versão genérica de um modelo AR1. O que pode variar para este ou para aquele caso é o valor da constante ou o valor do coeficiente. Pode ser 0,7, pode ser 0,3, pode ser 1,5, enfim. Depois nós vamos falar de casos mais específicos. Tá, uma maneira de expressar essa mesma equação é colocar este termo aqui do lado esquerdo e depois usar o operador de defasagens, essa letra B, para descrever, colocar em evidência. Então, o que a gente tem nesse caso aqui? O operador B é um operador que, multiplicado por qualquer variável, vai gerar uma defasagem daquela variável. Se ele for multiplicado duas vezes, ele vai gerar duas defasagens daquela variável. Se ele for multiplicado 4 vezes, ele vai gerar 4 defasagens daquela variável. Então, a gente expressa WT-1 como sendo BWT. E aí pode colocar em evidência esses termos para mostrar o quê? Que, como diz a filosofia lá do método ARIMA, a gente está aplicando uma transformação sobre uma série de ruído branco e encontrando uma dinâmica sistemática com informação relevante. Tá? Então, aqui, com essa notação, a gente tem essa característica. Olha, a gente está aplicando aqui, a gente poderia até passar esse termo lá para o outro lado, dividindo, a gente está aplicando transformações a um ruído branco e gerando a variável WT. Tá? Então, essa notação depois vai facilitar a nossa vida. O segundo caso que a gente também discutiu em sala foi no caso de um modelo MA. Então, aqui seria um modelo ARIMA, em que não há autocorrelação, não há integração da série, e há apenas uma estrutura de correlação nos resíduos, também chamado de MA1. Tá? Então, os termos para R é 0, o termo para I é 0, apenas o termo para MA é 1. Portanto, a gente pode representar esse modelo dessas duas formas. Como é que isso se traduz em uma equação? Ora, a gente tem aqui como variável dependente a própria variável WT e o que explica o comportamento dessa série é exclusivamente uma estrutura de correlação nos resíduos. Então, a letra AT aqui representa os resíduos e a gente vê que existe aqui uma média ponderada entre AT e AT-1. Ora, a gente dá pesos diferentes para AT e AT-1. Então, aqui, o que a gente tem
é uma ponderação dos resíduos atuais e resíduos passados. Como é que a gente expressa isso? Mais uma vez, a gente pode chamar AT-1 de BAT. E aí a gente coloca em evidência, e aqui mais uma vez a gente tem aquela ideia. A dinâmica de WT é expressa a partir de uma transformação realizada nos resíduos AT. Perdão, no ruído branco AT. Ele cria uma estrutura, uma dinâmica, um conjunto de informações, um comportamento sistemático a partir de algo que é idiosincrático ou sem algum significado específico. Tá. O último que nós vimos em sala era o modelo integrado de ordem 1. Então, nesse caso, não existe autocorrelação, não existe média móvel, existe apenas uma integração. O que significa dizer uma série integrada de ordem 1? Uma série integrada de ordem 1, ou I1, são aquelas que apresentam um comportamento estacionário apenas quando transformadas em primeira diferença. Ou seja, a variável que a gente deve tratar e estudar não é mais a própria valor da variável, mas a primeira diferença da variável. Então, isso ocorre sempre que a gente vê séries que tendem a crescer sistematicamente ou que têm um comportamento exponencial, a gente passa a trabalhar com de primeiras diferenças ou até algumas vezes com a taxa de variação de uma determinada série econômica. Tá? Então, aqui a gente vai expressar um modelo I1 como sendo a variável dependente, sendo em primeira diferença, e o caso mais simples é quando não há nenhuma outra transformação. Então, aqui apenas a primeira diferença da série é explicada de forma aleatória. Esse caso específico que a gente viu aqui, o modelo mais simples integrado de ordem 1, ele também é chamado de random walk, ou passeio aleatório. Observe que ele é como se fosse um AR1, só que o coeficiente φ, aqui na verdade, é 1. Então, quando o coeficiente φ for 1, o que a gente tem, na verdade, não é um modelo AR, mas um modelo integrado de ordem 1. Isso vai ficar mais claro quando a gente vê alguns outros exemplos. Tá? Então, o último exemplo que a gente viu em sala era um modelo ARIMA 212. No caso do modelo ARIMA 212, a gente tem duas autocorrelações estruturais, uma integração e dois termos de estrutura de correlação nos resíduos. Vamos ver como é que ficaria esse caso na representação polinomial. Então, a variável dependente não é mais WT, mas é a primeira diferença da série. A gente passa a tentar buscar o comportamento não de WT, mas da variação de WT. E a gente vai expressar a variação de WT como sendo AR e MA. Então, aqui a gente tem um termo que é de primeira diferença, é a variável explicativa. A gente coloca uma autocorrelação, ou seja, o valor passado de ΔWT, o valor passado duas vezes, ou defasado em dois períodos de ΔWT. E aqui a gente matou o termo AR2, dois termos de autorregressão. Para a estrutura de correlação nos resíduos, aqui também está dizendo que são duas defasagens. Então, a gente coloca o resíduo contemporâneo, uma primeira defasagem do resíduo e uma segunda defasagem do resíduo. A gente sempre usa, por convenção, os coeficientes associados à autocorrelação, φ, e os coeficientes associados à correlação serial nos resíduos, θ. Tá? Essas letras gregas. Tá? Uma segunda notação para essa mesma expressão é usar o operador de defasagens B. Então, eu passo a chamar ΔWT-1 de B∆W, ΔWT-2 de B ao quadrado ΔW. E aí eu posso colocar em evidência todos os termos que estão associados a WT. Então, eu estou passando esses valores aqui para o lado esquerdo da equação. Ignorei a constante, só para fins didáticos. E aqui eu estou fazendo a mesma coisa com os resíduos. Então, eu estou chamando AT-1 de BAT e AT-2 de B ao quadrado AT.
Tá, aí colocando esses termos em evidência, eu tenho aqui mais uma vez a ideia de que sobre os resíduos vão ser aplicadas transformações que geram o comportamento da variável WT, na verdade aqui o comportamento da diferença da variável WT. Mais uma vez eu poderia transpor esses termos aqui azul para o outro lado, dividindo. E aí eu teria no lado esquerdo, no lado direito, apenas transformações sobre resíduos, e no lado esquerdo, apenas o comportamento da série que está sendo estudada. E isso repetiria a filosofia Arima. Tá, então vamos fazer aqui alguns exercícios. Estão sendo resolvidos em sala, mas nesse caso numa sala virtual, né? Tá, então nós vamos tentar expressar o modelo Arima 003, que também pode ser chamado de Arima MA3. O modelo Arima 201, que também pode chamar, como não tem integração, pode ser chamado de ARMA 21. E o modelo Arima 013, que como não tem termo autorregressivo, também poderia ser chamado de IMA 13. Tá, então, cada um desses termos, AR e MA, estão associados a uma das ordens que estão constando aqui dentro dos parênteses, tá? Então, vamos ver o primeiro caso, o MA3. No caso do MA3, como não se trata, nesse primeiro caso, de um processo integrado, a variável dependente será em nível, ou seja, não vai ser em primeira diferença, não vai ser com um delta WT. Fora isso, o MA3 significa simplesmente 3 termos na estrutura de correlação dos resíduos. Então, o WT está aqui do lado esquerdo, uma constante genérica, que a gente não se interessa nesse momento. Aí vai ter o termo resíduo contemporâneo e 3 defasagens do termo resíduo. Ora, eu posso expressar isso, AT-1, como sendo BAT, AT-2 como sendo B ao quadrado, ou seja, 2 defasagens do termo AT. E o termo AT-3 como sendo B ao cubo vezes AT. Então, eu colocando esses termos em evidência, eu tenho aqui a estrutura de correlação dos resíduos aplicada sobre a série de resíduos, mais uma constante, gerando o comportamento de WT. Tá? Então, essas duas aqui são as respostas para o primeiro item do exercício. No segundo caso, a gente tem um modelo ARMA, ou ARIMA 201 ou ARMA 21. Então, nesse caso, mais uma vez, a variável dependente não vai ser o ΔWT, porque não há termo integrado. Tá? Então, aqui vai ser WT é igual a C, uma constante genérica, 2 termos de autocorrelação e apenas um termo na estrutura de correlação serial dos resíduos. Mais uma vez, WT-1 pode ser chamado de BWT e ser colocado em evidência. WT-2 pode ser chamado de B ao quadrado WT e colocado em evidência. Então, reunindo todos os termos WT para o lado esquerdo aqui da equação, a gente tem WT multiplicado por 1, multiplicado por φ1b e multiplicado por φ2b ao quadrado. Tá? Mesma coisa a gente faz aqui. Aqui seria como se tivesse multiplicado por 1. Aqui seria como se tivesse multiplicado por por θ1 e por b, para ser colocado em evidência aqui. Tá? Se a gente ignorasse a constante só por efeitos didáticos e colocasse aqui uma... Desculpa, apareceu uma mensagem aqui, eu estou tentando escondê-la. Pronto, se a gente ignorasse a constante e colocasse esses termos lá para o outro lado, mais uma vez a gente tem aqui um formato que expressa a filosofia Arima. O comportamento de WT é decorrente de uma série de transformações realizadas em um ruído branco. Então a gente cria sistema, a gente cria informação sistemática a partir de uma série de ruído branco, uma série inexpressiva. Essa é a filosofia por trás dos modelos Arima. No último caso, só para terminar, a gente tem aqui o caso IMA 13. Então, como tem o integrado ordem 1, a gente sabe que a variável dependente vai ser a primeira diferença da série. E o MA3 vai ser apenas 3 termos na estrutura de correlação serial dos resíduos. Então, tem aqui o θ1, θ2 e θ3, associado à primeira defasagem dos resíduos, a segunda defasagem dos resíduos e a terceira defasagem.
Como AT-1 é a mesma coisa que BAT, AT-2 é a mesma coisa que B ao quadrado AT, e AT-3 é a mesma coisa de B ao cubo AT. Então, a gente pode colocar esses termos em evidência, e mais uma vez a gente tem aquela filosofia, que o comportamento da série, nesse caso da primeira diferença da série, vai ser expresso por uma estrutura de correlação serial aplicada sobre uma série de ruído branco. Tá, com isso eu termino a minha explicação sobre as notações associadas aos modelos ARIMA e desejo a todos bons estudos, bom trabalho e até a próxima.